Aqui quem fala é o Alex, do canal Melhores Cortes Podcast. Se você quer começar hoje um negócio lucrativo no YouTube, monetizando em dólar e sem precisar aparecer, clique no primeiro link na descrição e aprenda o que esse cara ensina no curso dele. Cara, é pra gente ficar chateado com a impossibilidade da singularidade? Não, é pra gente ficar extremamente orgulhoso do que a nossa biologia, da biologia que a gente carrega entre as orelhas. É uma coisa fenomenal. Esse daqui é o criador da nossa realidade. Eu vou te falar, se a Voyager encontrar alguém, né, que tem 2 discos lá, 2 CDs de ouro do Carl Sagan na Voyager, se ela encontrar alguém que entenda o que aquilo é, e deve ter muito alguém aí por fora, os caras vão olhar ali e falar, tem que respeitar esses caras aqui. Eles puseram esse barato aqui para cruzar o sistema solar, chegar a tal, né? Colocou a vitrola ainda para tocar, lá, porque o disco não toca sozinho. Só que se eles chegarem, se algum deles um dia chegar aqui, que eu sempre falo, né? O dia que o Mr. Spock chegar, de Vulcan, chegar aqui para conversar conosco, ele vai contar uma história do universo, na minha concepção. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Vai bater. Porque, né? Se as equações do Einstein têm múltiplas soluções, tudo, por que não... Né? Ele vai contar uma história, uma cosmologia completamente diferente. Porque o cérebro dele vai ter evoluído num planeta com 2 sóis, com outro tipo de gravidade, com outro tipo de eletromagnetismo, entendeu? E até que o corpo dele não necessariamente Mas do ponto de vista humano, tudo que nós construímos em termos de interpretar o universo é único. Provavelmente não tem outra espécie no universo que chegou desta maneira. É muito difícil, porque as condições vão ser muito diferentes aí, por aí, entendeu? Então... E é pra gente ficar chateado com a impossibilidade de fazer um download da nossa consciência? Eu não fico chateado porque tem certas coisas que realmente eu não quero download, né? Para a posteridade, nem eu, nem ninguém de nós. Agora, ele de certa maneira, para mim, tem um toque poético nisso. Né? Ele tem um limite de até onde nós podemos chegar em termos de interpretar nós mesmos. Né? Então, eu acho que tem um certo viés... profundo, né, humano disso. Né? Nós somos poderosos enquanto espécie, nós mudamos um planeta. Sim. Nós estamos destruindo o planeta. Né? Mas o Elon Musk falou que a gente ia chegar em Marte quando? Pro Elon Musk é 2020. No meu livro de ficção científica, tem tem cara Elon Musk lá? Tem um Silicon Valley guy que entra na nave para Marte e a nave se perde. E vai parar no cinturão de asteroides. Você foi se ligar do Elon Musk ali, né? Nunca mais foi encontrada. Tem um que é de Don't Look Up, né? Da série. Tem também, que ninguém nem lembra disso. O Arthur Clarke, na trilogia, termina o 3001, que é o último livro que ele escreveu, tem um astronauta que fica perdido no vácuo. E ele é encontrado 1000 anos depois. O astronauta lá do astronauta do HAL, não do HAL. O cara em 2001, ele escapa. Lembra o cara que escapa? O Kubrick não conseguiu fazer esse filme. Ninguém pagou. O astronauta escapa numa nave para escapar do HAL, mas ele fica perdido no vácuo do espaço. Fica vagando. No 3001, eles encontram esse cara. 1000 anos depois. E ele está num estado, sei lá, né, de estupor, mas está vivo. E eles 1000 anos depois. 1000 anos depois. Só que se passaram 1000 anos na história da humanidade. E como é que o Arthur Clarke faz o cara aprender o que aconteceu em 1000 anos? Ele cria o Brain Cap. Ele põe um cap no cara, que é uma interface cérebro-máquina. E aí você faz ele faz um upload de 1000 anos de história. Né? Então, a inspiração do Neuralink, né? O Clarke é um cara, é dito hoje como um dos caras mais visionários que teve. Não, o Arthur Clarke, o elevador gravitacional, exatamente. O GPS. Sabe quem inventou o GPS? Foi um escritor de ficção científica chamado Arthur Clarke. Muito foda. Nos anos 50. Todo mundo achou que ele era louco. O GPS está em todo lugar hoje. Né? Então, eu não tenho nenhum complexo de inferioridade, eu não fico com nenhum tipo de mágoa em saber que nenhum tipo de artefato que nós vamos criar vai superar nós mesmos. Mesmo porque tem um teorema matemático que tem gente que diz que foi provado, tem gente que diz que não. Eu acredito que foi provado, que não existem sistemas que podem criar algo de complexidade maior do que eles mesmos. Tá? Então, a complexidade de um computador é inferior à complexidade do seu criador, que somos nós. Né, do ponto de vista matemático. Eu acredito piamente nesse teorema. Então, eu me sinto muito confortável com a ideia de que nunca essa singularidade vai ocorrer. Nós podemos ter outras singularidades, né, que nós discutimos aqui, que é nós
bestificarmos de vez e virarmos zumbis digitais. Isso é possível. Mas eu acho que tem um subtexto também nessa questão do download da consciência, que é a vontade de assumir que, de repente, a gente pode driblar a morte, né? Essa é a ideia. E essa é outra discussão, porque assim, você vê nos Estados Unidos, no Vale do Silício, tem um monte de gente trabalhando com essa ideia sim. de que a gente pode atingir a imortalidade. Eu sou absolutamente cético em relação a isso por questões biológicas, mas nem entrando nisso, pensando assim, só essa questão da consciência, tem essa discussão também, entendeu? Então não é só se a gente faz a consciência né, caber numa peça de silício, mas se a gente efetivamente consegue transmutar o que a gente poderia chamar de essência de nós mesmos para um outro corpo mais jovem, que vai viver mais um monte. E essa discussão sai de uma discussão sobre o cérebro e sobre a consciência. Isso torna uma discussão sobre a finitude. Mas você sabe que essa então, para mim, eu sou cético nas duas. Essa resposta foi dada pelos gregos da era homérica. Porque todos os deuses do Olimpo, que eram imortais, o que eles faziam o tempo inteiro? Vinham para a Terra para serem imortais. Muito bom. Porque não tinha graça nenhuma. Chato demais, né? Não tinha graça nenhuma ser Zeus, saber que você nunca vai morrer, né? Atena ali, enchendo o saco, né? A vida toda, né? A vida toda, né? A graça está nessa sensação. A graça está no fato de que o passam. show tem começo, meio e fim. Né? O que nós não apreciamos é aproveitar o show enquanto ele está aqui, né? É isso que a espécie muito. Não todos, né? Alguns de nós aproveitam demais, né? Mas então eu acho que a mortalidade nos confere algo muito precioso, que é saber que tem um tempo determinado para a gente fazer. O tempo é finito para nós, né? Então você pode ter um legado infinito. Nós estamos falando do Newton até hoje. O Newton não sabe disso, mas, né? Tem uma frase famosa da Apolo 17, quando eles estavam chegando na Terra, né? E tinha um filósofo muito famoso, estou bloqueando, Campbell, Joseph Campbell, estava no controle lá em Houston, na NASA, e virou para eles, e aí, como é que tá? Como é que vocês estão voltando? E aí o piloto da nave fala, voltando pelas graças de Sir Isaac Newton. Muito legal. Né? Trazendo eles de volta pela gravidade, tudo, puxando. E a beleza nenhuma estrela conhece o teorema de Pitágoras, as elipses de Kepler, né? Nem as leis gravitacionais de Newton. Fomos nós que olhamos para o que está aí fora e aproximamos o que a gente vê com a genialidade desses caras, entendeu? Nenhuma estrela celebra aniversário ou sabe que está percorrendo uma elipse, entendeu? Somos nós que criamos a linguagem para descrever, né? A matemática vem daqui também.